E neste programa nós temos dois super convidados, a Vanessa do Diálogos do Sul. Tudo bem, Vanessa? Oi, gente. E o Carlos Crespo, que é equatoriano e vivo membro do Centro de Estudos Humanistas. Tudo bem, Carlos? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y compartir esta mirada de América Latina y de Ecuador. Bom, nosso prazer é nosso. Esse programa vai ser um pouco diferente. Esse programa, Carlos, vai ser um pouco diferente. Vai ser um pouco em espanhol, um pouco em português, mas a gente acredita que vai ser um programa espetacular. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é direcionada ao Carlos, e a Vanessa, ela gostaria que ela comentasse também, que fique à vontade também para fazer outras perguntas para o Carlos, né? E gostaria que você, de uma forma um pouco sintética, porque o programa tem uma duração que não é muito grande, e explicasse para quem está nos assistindo que muitas das pessoas não entendem quais foram o motivo dessas reivindicações, qual era a disputa política existente no Equador. Eu gostaria que você explicasse de uma forma sintética e, ao mesmo tempo, didática, quais foram os motivos destas reivindicações populares. Gracias, Vinicius, y gracias por estar compartiendo con ustedes, Vanessa y amigos de Brasil y de Argentina. Durante 2 años y medio del actual gobierno del presidente Lenín Moreno, se tomaron una serie de medidas que han atentado, digamos, con una serie de derechos sociales, sobre todo, y conseguidos en el país. Pero en los últimos meses, el gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario para recibir una ayuda, un préstamo de $4.300 millones, pero a cambio de eso se vio obligado a aceptar o aceptó una serie de medidas, entre esas la eliminación de los subsidios de los combustibles, de la gasolina, del diésel. Esto trajo generó un levantamiento popular, una movilización indígena, que es la que he visto a través de las noticias y sobre la cual estamos hablando. 11 días estuvo el país paralizado por estas medidas de movilización general. Vanessa. Sí, y es importante decir que el gobierno de Lenín Moreno, él era parte del gobierno de Rafael Correa. Perdão, estou falando já. O governo Lenín Moreno, o presidente Lenín Moreno foi vice-presidente de Rafael Correa. Ele esteve dentro do governo do Correa durante muito tempo e foi apoiado por Correa para chegar à presidência da República. Pois bem, uma vez no poder, o que ele faz? Ele dá uma volta, né, um duplo twist carpado, dá um golpe no partido que o Correa criou e dirigia, toma o partido para si e conduz uma política neoliberal, passa a ter uma política neoliberal. Então, rompe com o movimento da Revolução Cidadã, instala um governo neoliberal em claríssimo golpe na democracia, ou seja, no que os eleitores haviam decidido, um clássico estelionato eleitoral. Bem, a partir daí, então, ele faz acordos com o FMI que desembocam nessa situação que o Carlos bem explicou para a gente, de protesto, de movimentos nas ruas, de indígenas, de estudantes, muitas mulheres e trabalhadores. Esse movimento, né, rumo ao neoliberalismo, ele acabou o quê? Prejudicando de uma forma brutal indígenas. Elas, em algum momento, elas apoiaram o Correia, mas há muito tempo elas romperam com esse chamado correísmo. Então, elas saíram do governo Correia e estavam no governo do Lenín Moreno, ocupando a pasta da água. E agora, enfim, o governo vai sentar com essas lideranças
para fazer um novo acordo. Enfim, como que a gente deve entender esse movimento que o Lenín Moreno faz agora? Sí, Vanessa, muy bien tu resumen, la situación de este momento. Hay de todas maneras una cierta incertidumbre porque no se sabe con claridad qué movimientos quiere o puede hacer el gobierno. El acuerdo fue claro, que se elimina el decreto anterior. El número 883 es el número del decreto, ¿no? Se sustituyó otro decreto, pero solamente para mantener los precios anteriores al decreto último, dando un plazo de 15 días para generar un nuevo decreto. Este nuevo decreto va a ser elaborado en unas comisiones que se nombraron el diálogo, el día domingo del diálogo, unas comisiones mixtas entre gobierno y movimiento indígena. Estas acciones están viendo en este momento. Entonces, es una situación de expectativa, de incertidumbre, hasta qué punto va a ser posible lograr que en este nuevo acuerdo se establezcan intereses de los movimientos sociales y del movimiento indígena. Porque por un lado el gobierno está exigiendo, digamos, tiene compromisos, ¿no? Y por otro lado el movimiento indígena está claro, digamos, en sus reivindicaciones. Entonces estamos en un momento, yo diría, de expectativa. ¿Hasta qué punto va a ser posible lograr en ese nuevo acuerdo reivindicaciones que el movimiento indígena y popular está exigiendo económicamente? Porque son dos perspectivas muy diferentes. Só que assim, o Moreno, ele faz jogadas duplas, né, parece, porque ao mesmo tempo em que revoga momentaneamente o decreto, ou seja, vai fazer um novo acordo, uma nova proposta, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele manda prender toda a cúpula, todos os dirigentes do movimento Aliança País, que era que agora se chama, né, Revolução Cidadana. Então, ele prendeu a prefeita, né, que seria como a governadora da província de Pichincha, que é super importante no Peru, prendeu e colocou numa situação em que, por exemplo, a ex-presidenta da Assembleia Legislativa no Equador, que é a Gabriela Rivadeneira, ela teve que pedir asilo na embaixada, refúgio na embaixada mexicana. Ou seja, ele passou a perseguir todas as lideranças políticas contrárias a ele no país e tinham alguma vinculação com o ex-presidente Rafael Correa. Então, ele manda sinais duplos. Aí, algo também que eu acho que é importante a gente discutir aqui, e eu gostaria de saber a visão do Carlos também sobre isso, é que, por exemplo, se tudo isso estivesse acontecendo na Venezuela, se o Maduro tivesse dado uma ordem para todas as dirigências pacíficas, porque quem está morrendo nas ruas do Equador são os manifestantes. Então, os manifestantes que estavam sendo agredidos pelo governo. Se fala de mais de 10 mortes. Então, você tem manifestação pacífica, legítima, o governo reprime essa manifestação e as pessoas, as lideranças que estão coordenando isso, são presas. Se isso fosse na Venezuela, a gente teria a OEA falando, a ONU, a gente teria todos os organismos internacionais, Aliança do Pacífico, não sei quem mais, todos se pronunciando contra a ditadura da Venezuela. Então, te parece, como você está vendo isso? Te parece que esse movimento do Lenín Moreno permite que a gente compreenda que no Equador a gente tem uma democracia, tem um governo legítimo que garante o pleno Estado de Direito? Sí, muy importante lo que tú dices, Vanessa, y yo no quiero olvidar que durante los 11 días, los medios de comunicación fueron absolutamente controlados. También. Varias radios, varias emisoras fueron suspendidas, fueron algunos medios de comunicación internacionales también fueron, por ejemplo, la señal de Telesur fue cortada,
las conexiones de Internet de ciertas agencias de noticias, como a la ALAI, Agencia Latinoamericana de Información, también fue cortada durante todos esos días. O sea, hubo una intervención sobre los medios de comunicación, de tal manera que hubo circuito de comunicación vía redes, lo que permitió informar, y eso ayudó. Efectivamente, lo que tú dices, Vanessa, es que a nivel internacional no hubo eco sobre el caso de Ecuador, viendo a 7 indígenas asesinados y jóvenes asesinados, que fueron transmitidos. Hubo filmación que circularon por las redes de estos hechos, que es lo que encendió también más la pena, el dolor, la rabia de la población, ¿no? Pero a nivel internacional no hubo la respuesta. OEA anunció, los organismos internacionales no se pronunciaron, como es el caso, y el presidente y el gobierno estaba utilizando la acusación, que después ya quedó como sin fuerza, de que era Maduro, el presidente Maduro de Venezuela, el que estaba movilizando, el que estaba queriendo votar. O sea, utilizaron varios argumentos. El otro era que el expresidente Correa era el que estaba atrás de las movilizaciones. Pero resulta que durante el periodo, los 10 años, digamos, de gobierno del expresidente Correa, más bien hubo una distancia con el movimiento indígena. Entonces, los indígenas movilizados fueron claros en decir que incluso un insulto para ellos, decirle que el que les estaba movilizando era el ex Correa, porque ellos han tenido distancia con él. O sea, era un movimiento propio que surgió de las poblaciones. También el movimiento de Revolución Ciudadana, que acompaña y apoya al expresidente, también estaba en la movilización, también estaba sumado, pero no era el único movimiento ahí. Y el liderazgo realmente lo asumió el movimiento indígena. Uma também que eu gostaria de fazer para o Carlos, e a Vanessa pode comentar, é que toda a América Latina, nós podemos dizer, ela passa por um processo de instauração, digamos assim, de políticas neoliberais e que tem seus efeitos nefastos, né? A Argentina, que está passando por um processo de crise social extremamente aguda. A Vanessa bem lembrou da questão da Venezuela, que as pessoas, né, principalmente grupos ligados à direita e à mídia em geral, sempre falam da Venezuela, temos uma violação ali, temos uma crise ali, mas se esquece também, por exemplo, da crise que existe atualmente na Argentina, né? Eu gostaria que vocês comentem com o Carlos, e depois em seguida a Vanessa, a seguinte questão: ele deu uma receita para o resto da América Latina de como fazer uma rebelião contra essas medidas neoliberais? Carlos, pode. Vale. Ya. Sí, definitivamente el paquete en Ecuador, ¿no? De medidas. Hay un nombre que usan en Ecuador, se llama paquetazo, ¿no? Un paquetazo de medidas económicas. Muy semejante a las medidas de Argentina. O sea, es prácticamente un modelo común, un modelo exactamente común. Y la señal que ha dado Ecuador del movimiento indígena popular es bien importante para América Latina, me parece, en estos momentos. Ya sabemos que en Argentina este rato está aconteciendo una situación también, un cambio de transición, podría ser según las próximas elecciones, son el 26 en Argentina. Estamos con elecciones próximas en Bolivia, y Ecuador da una señal muy fuerte de que no va a permitir que se instalen las medidas que este presidente actual está tratando de imponer al país. Además, como decía Vanessa,
imponiéndole al país un modelo neoliberal que no fue por el que el país votó. Entonces, estamos en un momento interesante, importante, yo diría esperanzador também, não? Eu acho que isso é muito importante, né, a gente dizer, porque os nossos povos, eles não são de direita, né? Não são fascistas, e não tem esse interesse de vender a Petrobras, de vender todas as nossas riquezas. Eles não votam quando o projeto de um presidente é colocado de maneira limpa e coesa. Eles não votam num projeto que é de arroxo salarial, que é de venda dos recursos, que é de carestia. Eles nunca votam nisso. Nossos povos não fazem essa escolha. Então, sempre que essa política ela tem que ser implementada, ela tem que ser implementada com força, né? Com coerção. Então, é isso que a gente está vendo exatamente no Equador. O presidente fez o decreto, ainda de uma maneira bastante autoritária, porque isso por decreto, sequer passou pelo legislativo, faz uma medida via decreto e depois coloca a força na rua para reprimir a população. A mesma coisa a gente está vendo onde? No Haiti, só que o Haiti tem muita invisibilidade. A imprensa nunca fala do Haiti. O Haiti é um país que ele é condenado historicamente, desde a sua revolução e sua independência, ao ostracismo. Ele é condenado à situação de pária da história. E pária, inclusive, entre nós, latino-americanos. Mas o Haiti está insurgente já há semanas, quiçá meses, porque eles querem a derrubada do governo do Moise. É um governo que está aplicando também um ajuste neoliberal em um país já muito pauperizado. E eu acho muito interessante que no Equador, eles não falam, a elite não fala, cuidado, porque se não implementarmos esse regime, nós vamos virar, eles não falam nós vamos virar Venezuela e não falam vamos virar Cuba, como é o caso no Brasil, que são os nossos bodes expiatórios, são Venezuela e Cuba. No Equador, o que eu tenho visto é dizer, nós vamos virar um Haiti. E eu fiquei muito curiosa do porquê o Haiti, e por que não Cuba e Venezuela, que é o mais comum. E a explicação é que o Equador, antes do governo Rafael Correa, ele tinha uma economia similar à do Haiti. Era tão pobre quanto o Haiti. Mas com um movimento de desenvolvimento sustentável, como fez o Correa, pegando o dinheiro do petróleo e dos recursos minerais e distribuindo entre a população, o Equador deu um salto qualitativo muito grande. Então, virar o Haiti para ele significa isso, a volta a um passado de pobreza e miséria extrema, que era o que havia antes da Revolução Cidadã. Mas eu digo isso por quê? Porque enquanto a gente está aqui discutindo, e é maravilhoso, e é isso que temos que fazer mesmo, muito, entender profundamente o que está acontecendo no Equador, o Haiti está também insurgente. E também os peruanos estão insurgentes, né? Eu acho que se a gente conseguisse agora falar um pouquinho também sobre a situação do Peru, seria bem interessante, porque parece que é um movimento um pouco contrário, né, no Peru. Você teve uma tentativa de um golpe do parlamento e uma resposta do presidente, mas era duas direitas se digladiando, não tinha um movimento de esquerda tentando assumir o protagonismo, né? Sí. En el caso de Perú, el fenómeno es el siguiente, ¿no? De la década del 90 quedó instalado un modelo neoliberal en Perú, que vino de la dictadura impuesta por Fujimori. Entonces, cuando al fin de los 90 de este siglo salen de la dictadura y entran a la democracia, no se modificó fundamentalmente la estructura neoliberal, eso quedó la propia Constitución, ¿no? Favoreciendo numerosas formas de estructura en la economía neoliberal y el control de la economía neoliberal. Entonces, el Perú para mí transita por esa situación hasta el momento de tener un sistema, digamos, económico que no ha sido tocado, no ha sido reformado,
y que básicamente está en función de los capitales, del gran capital transnacional y de ciertos capitales yo creo que la economía peruana está en función. Ese es el modelo que está impuesto y no ha sido. El conflicto político, cómo armonizan los sectores de poder, pero lo que se mantiene en Perú es la posibilidad de que se pueda, por ejemplo, el de la asamblea, de eso, digamos, una liberalización de medidas económicas que favorecen fundamentalmente al capital. Eso lo digo como esquema básico. Ahora, también en la época del 90 fue muy reprimida el movimiento popular, la movilización. O sea, yo veo que ahí hay todavía un gran control. Los medios de comunicación en Perú han dado un rol muy fuerte para contener a la población, un sistema de control de masas, digamos, ¿no? A través de los medios comprados, hay un numeroso manejo de la comunicación a través de la prensa. Entonces yo veo que hay amigos, por ejemplo, acá en Perú comentan, dice, qué diferente Ecuador que toma la palabra, toma las calles y se levanta a protestar. Acá hay como un cierto silencio, que es una cuestión muy fuerte, digamos, ¿no? De cómo durante 2 décadas se ha impuesto temor, miedo. Ese es como yo veo, de manera general, ¿no? Apesar dessa questão do medo, como que você avalia, Carlos, a recepção dos peruanos aos protestos no Equador? Você acredita que a população peruana ela um tipo de inspiração? Qual foi as conversas? Como que foi a recepção? O que você ouviu, as conversas entre colegas, no âmbito universitário ou até em outras esferas em que você atua aí no Peru? Como eles entenderam e entendem essas mobilizações? Por un lado, la prensa, los medios de comunicación, por un lado, con cierta, nosotros en castellano, cautela, ¿no? Con cierto, como sin entender mucho, ¿no? Pero también sin poder tapar, ¿no? O sea, yo lo que veo es que los medios de comunicación tapar. O sea, ya el movimiento irrumpió y se a nivel mundial, ¿no? Los medios entonces cautelosos, ¿no? Sin entender. Sucede que Perú, por ejemplo, su Cancillería, de manera muy precipitada, junto con Colombia, me parece, con Chile, hicieron una declaración de apoyo total, digamos, al gobierno del presidente Moreno, sin medir un poco las dimensiones de la situación, ¿no? Se anticiparon, digamos, pero la población de las colegas de la universidad, como me pregunta, yo más bien como siendo el valor del movimiento indígena, que sean capaces y valientes de levantar su voz, ¿no? Y superar los temores y los miedos y enfrentar. Entonces, amigos, colegas, profesores y de bares, eso es lo que me han transmitido, ¿no? Como un reconocimiento e incluso un agradecimiento, ¿no? Quero acrescentar uma coisa importante, né, que a gente vê que do caso do Equador e no caso do Peru um pouco, mas o que a gente tem de comum aí, né? A gente tem uma massa indígena que foi relegada a segundo, terceiro, último plano da África, que são excluídas completamente das tomadas de decisões dos governos. E a gente já, desde Mariátegui, desde José Martí Mariátegui, que era peruano, José Martí, que era cubano,
a gente já tem essa compreensão dentro do pensamento político latino-americano de que nossa região ela só será capaz de se desenvolver, ou seja, de seguir adiante, quando a gente levar em consideração, como dizia o Mariátegui, quando se fizer andar ao indígena, né? Como diria José Martí, enquanto, quer dizer, perdão, é Martí que diz isso, enquanto não se fizer andar, né, avançar essa questão, a América Latina nossa América não terá solução, né, não terá saída. E a gente pode expandir isso para a questão dos negros também, para a questão das comunidades quilombolas. Então, enquanto essa população tiver à margem do sistema, a gente vai viver para ver esse tipo de situação, me parece, que você avança de determinada forma, com movimentos mais progressistas, movimentos mais desenvolvimentistas, que abarcam um pouco mais, e eu acho que um dos limites que é importante dizer do processo no Equador, como o Carlos colocou um pouco aí, é que o governo Rafael Correa também não conseguiu abarcar tanto esses movimentos, tanto que depois eles saíram, né? Então, a gente tem esse limite dentro da própria esquerda. É uma esquerda que ainda é uma esquerda europeizada, que ainda pensa nos marcos de uma escola marxista europeia, né? Tem muita dificuldade de conhecer o pensamento latino-americano, de compreender qual é a realidade do nosso povo, do que efetivamente tem que ser feito a partir daqui, pensando a nossa própria realidade, e não com a cabeça de fora, que é o processo que a gente chama de decolonialidade, né? Decolonialidade do poder, do saber. Então, enquanto a gente mantiver essa população dessa forma, a gente vai ver insurreição, a gente vai ver agressividade via Estado para manter esse poder, porque esse poder só pode ser exercido pela brutalidade, porque se você tem que manter uma população inteira à parte dos recursos financeiros, né? A gente está falando de populações pauperizadas, empobrecidas. Você vai ter que usar a coerção, vai ter que usar esses instrumentos de agressividade. E aí, Sim. me parece que o cenário não tem muito... Eu sou sempre pessimista. Me parece que nós temos aí muito o que ser feito, a não ser, né? Existe um limite também, me parece, desse movimento neoliberal, que era o tema inicial, né? Então, a gente vê isso na Argentina, a gente provavelmente veja isso na Bolívia, né? Que vai ter eleição agora neste domingo. E no Equador está um pouco mais emblemático, mas talvez também, muito provavelmente, a gente tenha a continuidade da Frente Ampla. Então, parece que esse movimento de retrocesso, que o povo está dizendo, não, pera, chega, vamos pausar por aqui. Brasil e Colômbia tá bom já, para seguir por esse rumo. Sim. Sim. Creo que es un momento bien importante ¿no? Es un momento importante porque aparentemente triunfaron los gobiernos de derecha, neoliberales, en gran medida apoyados por los medios, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Macri, fue todo un trabajo los medios. Entiendo lo de Brasil también, ¿no? Un trabajo sistemático de varios años, los medios contribuyeron a crear una imagen, que es lo que en Ecuador también se ha tratado. Pero lo interesante de Ecuador es que en la raíz de la población y del movimiento del pueblo indígena hay otra memoria, hay otra aspiración, hay una profunda conciencia de querer otra forma de sociedad, porque ellos tienen también una cultura distinta, una cultura de solidaridad, una cultura de armonía con la naturaleza, una cultura, o sea, tienen realmente un proyecto de un modelo de sociedad, que es Ecuador también lo reivindicó en la década pasada y lo colocó en la Constitución, como lo hizo Bolivia, la propuesta del buen vivir, ¿no? O sea, ahora que los indígenas han llegado con esta manifestación, también han dejado ese mensaje. Nosotros queremos otro tipo de sociedad. Yo creo que ese es el mensaje fuerte. O sea, tenemos el reto de avanzar en una construcción, digamos, ¿no? Pasa mucho por las mentalidades, imaginar cada vez o acercarnos
a una forma de vida y de sociedad que no es la que nos ofreciendo el neoliberalismo. Estamos en que podemos mostrar a las poblaciones que esa vía no es la que nos conviene. Sí. La sensibilização. Vanessa, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Carlos? Eu acho que a gente abordou aí os temas que eram bastante importantes, né? Mas eu gostaria de que ele avaliasse um pouco a situação do Equador, voltando um pouquinho para o Equador, já que a gente ainda tem um tempinho. A gente vê no Equador uma situação similar, em determinada forma, ao que tem no Brasil em termos de perseguição política. Então, por exemplo, o Rafael Correa não pode entrar mais no Equador porque tem uma ordem de prisão. O Ricardo Patinho está exilado no México. E o Jorge Glass também está preso. Né? Também está preso, não. O Jorge Glass é que está preso. E aí isso se soma a essa onda agora, que eu acho que nesse ponto o Lenin Moreno foi além do que o Bolsonaro ousou fazer, porque o Bolsonaro, apesar de falar muito, ele ainda, pelo menos, não mandou prender toda a dirigência do PT, que é o partido com quem ele tem mais problemas aí. O o Moreno, sim, mandou prender todo mundo. Então, a gente tem, e muitas pessoas discutem isso, a gente tem uma nova frente das queda de governo e dos movimentos autoritários, né, para isso, que é de um uso jurídico. Então, você não precisa mais entrar com tanques, não precisa mais bombardear o Palácio de la Moneda. Você pode agora utilizar a justiça como um mecanismo de desestabilização, de perseguição e de mudanças de regime, como foi o impeachment, né, o golpe contra a presidente Dilma. Bom, mas a questão efetiva é como que ele está vendo, como que você está vendo, Carlos, essa judicialização da política na América Latina. A gente já tem o Lula preso, a Cristina Kirchner sendo fortemente perseguida, que ela tem foro privilegiado, só por isso não foi presa. O Rafael Correa, o Maduro, que daqui a pouco, se ele sair, é capaz, né, de darem uma ordem, se ele sair da Venezuela também, sabe-se lá o que pode acontecer. Enfim, como você entende isso? Como você está vendo isso? Sí, me parece que ha habido una alianza o sea, el uso de la justicia con el uso de medios de comunicación, me parece, ¿no? En algunos casos también los congresos, ¿no? Han sido utilizados. Yo creo que en el caso de Ecuador sí, también ha ocurrido eso, ¿no? Ha sido utilizado el Congreso de Ecuador. Y entonces, efectivamente, la persecución muy radical. Desde el momento que llegó el presidente Moreno, fue tan rápida la sorpresa, porque al poco tiempo lograron ponerlo en la cárcel a su presidente, ¿no? Y ahora, digamos, todos los dirigentes están perseguidos de la Alianza País y dice que va a ser una persecución fuerte. Está preparando un juicio contra el expresidente Correa para impedir que él regrese o impedir que él... Entonces, efectivamente, se ve claramente un proyecto, ¿no? Al inicio no se veía con tanta claridad, pero hoy se ve pues claramente, ¿no? Un proyecto sistemático de persecución, ¿no? Utilizando todos los mecanismos es lo que ha pasado en Brasil, que es lo que ha pasado en los otros países también. Y eso es más complejo, digamos, ¿no? Y lo que viene para Ecuador ahora es un proceso complejo, digamos, una gran victoria, pero el gobierno ahí va a tratar de usar todos los mecanismos para ir avanzando en sus proyectos. Un momento de escenarios están en donde es más evidente los proyectos de sociedad que en este momento tenemos, tal vez para mostrar que son proyectos de sociedad que están en juego, ¿no? Sim.
Carlos e Vanessa, nós estamos, infelizmente, chegando nos nossos minutos finais. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês. Foi um debate, uma conversa de altíssimo nível. Mas antes de terminar o programa, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a conhecer a campanha que o Quatro está fazendo em conjunto com a Presença para a produção de um mini-doc e a Marcha Mundial, a segunda Marcha Mundial, que teve início no dia 2 de outubro em Madrid. Então, o que você vai fazer? Você para tudo que você está fazendo e presta bastante atenção. Você vai entrar no site do 4V, www.4v.com.br, e vai ter uma aba chamada Financiamento. Você clica em Financiamento, no mini-doc da segunda marcha, e conheça essa proposta. É uma proposta muito interessante, muito bem feita, uma sensibilidade altíssima. Então, convido todos vocês a clicarem, a conhecerem. O link está bem aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E é bem fácil, seu áudio vai ser muito significativo. Eu gostaria de agradecer novamente a participação de vocês. Obrigado, Vanessa. Obrigada, gente. Sempre um prazer. E muito bom falar de um tema tão relevante aí da nossa América Latina. Obrigado, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Obrigado, Vanessa, Vinicio. Un abrazo a 4V también. Qué oportunidad de estar en enlace en América Latina. Sí, abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Então, vamos finalizar o programa. Hasta luego.